Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Que coisa boa que você acessou o nosso canal. Se é a primeira vez que você aparece por aqui, vamos lá, pessoal. É só clicar nesse botãozinho vermelho, inscreva-se e para ficar por dentro de todas as novidades, não deixe de ativar o sininho. Eu postando um conteúdo novo aqui no canal, você já recebe na hora no seu celular a notificação. Se você prefere nos ouvir enquanto está no trânsito, enquanto está na academia, siga lá no Spotify, @Matheus Pissolati. Essa 9ª temporada do nosso podcast está sendo gravada aqui no Espaço Tropê, esse ambiente novo aqui na nossa cidade, voltado para eventos corporativos de até 50 pessoas. Então, traga o seu evento para cá. Para mais informações, entre em contato pelo telefone WhatsApp, é 359-9846-7006. Fica aqui na Rua Machado, número 120, no Jardim Andere. Para mais informações, siga também no Instagram, @TropêVGA. Tropê, onde o meio é a chegada. E nessa temporada, olha só, Minas Brasil também está me vestindo. E hoje eu tô com uma camiseta bem peculiar que tá falando assim, ó: gosto demais, uai, não é? Mineiro já junta as palavrinhas ali e isso tudo se transformou em camisetas que a Minas Brasil tem um modelo mais bonito que o outro e você pode acessar e conhecer tudo no site lojaminasbrasil.com.br. E-commerce, entrega em todo o país, hein? E você pode acompanhar alguns modelos no Instagram também, @lojaminasbrasil. O telefone WhatsApp para atendimento é o 359-9142-3060. Minas Brasil, o coração de Minas na moda. E agora, começando o nosso podcast propriamente dito, quero apresentar aí a nossa convidada do dia. Muito bem-vinda, muito Rafaela Vilela, fisioterapeuta. Estou muito feliz com a sua presença, viu? Eu também, muito lisonjeada. Que legal, vamos conversar um pouquinho hoje. Vamos. Sobre dores, sobre trabalhos, sobre reabilitação, sobre exercícios, de tudo um pouco nesse caldeirão, né? Com certeza. Rafaela, para a gente poder começar aí o nosso bate-papo, eu sempre gosto, né, de mergulhar nas memórias dos nossos convidados lá de trás, lá do comecinho, da infância, da adolescência, onde a gente enxergava uma fisioterapeuta aí. Ou isso veio depois? Eu acho que já sempre teve implantado um pouco, Uhum. mas eu acho que todo fisioterapeuta ele tem uma história, às vezes, marcante, que conheceu a fisioterapia de alguma forma. O primeiro contato direto que eu tive com a fisioterapia foi quando a minha avó teve um AVC. E aí ela começou a morar com a gente e ela começou a fazer essa reabilitação fisioterapêutica. Ela se reabilitou até bem, assim, num curto período de tempo, ela já começou a ter ótimos resultados. Que legal. Só que aí, infelizmente, ela teve um outro AVC, que é muito comum, num período pequeno. Um depois do outro, que o pessoal fala, né? Exatamente. E a reabilitação dela, aí por fim ela já meio que já não queria mais e ficava enrolando, a minha avó era terrível. Mãe do seu pai ou da sua mãe? Mãe da minha mãe. Uhum. E aí ela falou assim, eu não quero fazer isso aqui mais não. E aí ela meio que desistiu, só que eu falei, caramba, olha como que isso dá resultado. Passou um tempo, né, e eu sempre fui muito ligada a esportes. Eu acho que se a escola não ligasse pelo menos uma vez no mês falando pra minha mãe que eu tive algum problema, que eu tava sendo levada pra clínica... Alguma coisa tava errada. Exatamente. Então, assim, eu dava a vida. Eu achava que aquilo era... extremamente competitiva. Muito. E participava de tudo e queria saber tudo. E medalha no gin, então, hein? Exatamente. De todos os esportes possíveis. Era futebol, handebol... peteca, badminton, tudo que você pode imaginar, eu participava e dava a vida. E eu jogava handball, e aí acabou que a treinadora, ela era professora de educação física, só que ela também tinha formação em fisioterapia. E eu achava a parte da educação física um pouco limitada, às vezes, que eu falava, eu não gosto muito de academia, ou eu não gosto muito disso, eu não sei se eu também vou trabalhar em escola. Hoje a gente tem uma gama maior, mas antes ali era um pouco mais... Tinha esse universo. Isso, era mais rígido. E aí, na hora que ela falou da fisioterapia, eu falei, interessante. Até então você nunca tinha pensado nisso? Nunca. E aí comecei a pesquisar sobre fisioterapia e aí eu vi que a apaixonou. fisioterapia é um mundo, assim, que você pode se jogar e ver quem te agarra.
Legal, hein? E aí eu me apaixonei e, assim, no segundo ano do ensino médio, eu já sabia que eu queria fazer fisioterapia. Então eu não tive aquela dúvida do adolescente. Quando chega no final do terceiro ano que resolve Exatamente. pensar. Eu não tinha dúvidas, eu sempre soube do segundo ano pra frente. O que te encantou na fisioterapia é a capacidade de reabilitar as pessoas que estão em uma condição física talvez não muito boa, ou outra coisa que eu que não sou da área não sei, você pode compartilhar com a gente? Eu acho que do começo é sempre essa questão da reabilitação. Do paciente que ele não conseguia andar e ele começa a andar. Desde os resultados que você viu na sua avó ali, Exato. né? Aquele paciente, um atleta, vamos dizer assim, né? Um atleta que ele tinha uma dificuldade de fazer um movimento que impossibilitava ele de, às vezes, ter uma melhora na performance. E aí ele consegue. Então, assim, eu sempre via, e os depoimentos dos atletas e de todo mundo que fazia fisioterapia, falava: a fisioterapia é incrível, salvou minha vida, mudou minha vida. Então, isso sempre me encantou. Eu acho que essa é a chave, e a chave do que a gente pode... Eu sempre falo que a fisioterapia é uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo que eu me dou, o paciente ele também tem que se doar. Sim. Porque não adianta... É um trabalho que você faz sozinha. Não precisa adianta da eu parte querer. dele. Não adianta a família querer. Ele precisa querer. Igual a minha avó. Ela precisava querer. Mas ela não queria. Poxa, hein? Então, assim, mas não é fácil. Claro. Você entrar num processo de reabilitação não é fácil. Teve um período que eu tava na faculdade... E a minha irmã tava com uma dor, eu falei assim, deita aí, vamos, eu vou te ajudar, vou fazer alguma coisa. E aí ela, ai, nossa, tá doendo demais, tá doendo muito, pode parar. Aí eu comecei a chorar. Eu falei assim, eu vou passar fome. Quem vai querer pagar pra sofrer? E pra ter dor. Mas é o que mais tem hoje, né? Exatamente. E aí, foi muito engraçado. Depois a gente caiu na risada. Aí eu falei assim, não, eu sei que... Aí elas ficaram assustadas. Não, Rafaela, calma, é assim. Sim. As pessoas vão necessitar no seu trabalho. Mas, assim, umas coisas que marca muito, assim, nesse processo. Que legal, aqui eu não posso perder a oportunidade. Você falou de irmã, me remeteu à família. Sim. Aproveitar e mandar um abraço para o pai da Rafaela, que com certeza está assistindo esse episódio. Chico, professor, muito conhecido lá do Marista, trabalhamos juntos lá. Pessoa boníssima, já fica aí o meu abraço pro grande Chico, ele tá bem? Graças a Deus. Como sempre, né, pai? Coisa boa. Sempre jovial, sempre com esse espírito jovem dentro Que dele. legal, estou seguindo lá, professor Chico Viajante, achei o Exato. máximo. Bem, fizemos só uma pausa aí para poder falar do Chico, que eu não podia deixar de falar, mas voltemos aí à fisioterapia. E aí você fez a faculdade, depois você se especializou nessa questão esportiva. Eu queria, assim, continuar um pouquinho, né, da sua trilha do tempo, digamos assim, até a gente chegar nos atendimentos e tudo hoje. Eu me formei no final de 2019. Pouquinho antes da pandemia, né? Quando a gente teve a colação, a pandemia estourou. Então eu fiquei muito perdida no que fazer e aí... Se ia dar certo mesmo, Exatamente. Como o mundo ia ser depois da pandemia. E só estavam, assim, a única... parte de fisioterapia que estava muito evidente era a fisioterapia cardiorrespiratória. Para trabalhar no hospital. Teve muito trabalho, né? Exatamente. Muita gente precisou muito, por sinal. Sim. Você nunca se interessou por essa área? Não. Eu cheguei a me matricular na pós-graduação, comecei a fazer algumas aulas, consegui um trabalho no hospital. Específico para isso? Sim. Quando eu entrei no hospital, eu falei assim, eu não quero. E tava um caos no hospital naquela época, né? Eu voltei atrás, falei, não é isso. Eu liguei na faculdade, falei, olha, eu não quero fazer essa pós, eu quero trocar, eu quero... Não tá pronta para isso? Não. E, assim, o único momento que eu fiquei perdida foi exatamente quando eu me formei na faculdade, porque eu sempre gostei de muitas áreas. Mas o fato da pandemia ter vindo bagunçou tudo. Desestruturou tudo, né? Muito. E porque ninguém queria atendimento, porque você não podia ter contato, como que você ia ter contato? E fisioterapia é contato, não tem outro 100%. jeito. E aí eu me matriculei na parte de ortopedia, que eu sempre gostei também. Aí na hora que deu essa chave, eu falei, gente, eu acho que eu tô ficando louca. Não, eu gosto de ortopedia, eu gosto disso, eu gosto de esportes. Então eu acho que eu preciso disso. E aí eu entrei, e aí fiz a pós-graduação.
E nesse período da pandemia, eu falei, bom, eu não tô fazendo nada, não tô trabalhando, não tem nada, eu preciso ocupar mais a minha cabeça. Claro. E Eu nada fui- como um bom estudo para ocupar a Só que eu cabeça, me né? matriculei em outra pós-graduação ao mesmo Ao tempo. mesmo tempo, Eu fiz duas pós-graduações em um ano. qual que é o segredo para dar conta? Porque, olha, Pandemia, né? eu fiz uma e deu o que fazer para terminar. Imagina duas ao mesmo tempo em um ano só. O segredo era, não tinha nada, não podia sair final de semana, Mergulhou de então cabeça. era sexta, sábado, domingo. Não tinha sexta, sábado, distração, domingo. tá certo. Todos os finais de semana, Aí uma foi em esportivo e a outra foi em quê? em fisiologia do exercício. Uhum. Então, Que aí, tá mais ou menos correlacionada, né? a parte de fisiologia, a gente acaba estudando o que acontece dentro do corpo para poder a gente ter resultados, né? E te Vamos dá dizer assim. mais argumento e mais suporte pra você saber exatamente como agir ali não sei qual é a palavra certa, me corrija se eu estiver errado, mas no tato, né? No que vocês fazem propriamente dito Sim. no corpo, né? A fisiologia, ela te dá esse parâmetro de até onde você pode ir com aquele paciente que está apresentando algum sintoma, Uhum. onde que eu consigo puxar um pouco mais, até o limite ali da pessoa, enfim. Então, a fisiologia, ela trabalha muita parte de dentro do corpo ali, vamos dizer assim, de parte muscular, respostas, de frequência cardíaca, de resistência, enfim. Aí é uma parte bem mais teórica, zona. Entendi. Agora vamos lá, curiosidades de consultório. Não sei se você chama de consultório, se você chama de clínica, seu local de trabalho, nos fale também. Mas assim, hoje o perfil de público para você, dos pacientes que procuram você, qual é a maior frequência? Quais são os maiores casos? Conta pra gente um pouquinho aí do seu dia a dia, do seu trabalho propriamente dito hoje, depois dessas duas pós-graduações. O meu público maior são pessoas ativas, que praticam atividade física. A questões da faixa etária varia muito, porque hoje a gente vem percebendo que as pessoas que não eram ativas, né, Estão a partir ficando dos nos 50, 60, 60 anos, 60. e hoje estão mega ativas. Mas da mesma forma tem esse pessoal jovem que tá Esportista. muito ligado, né? Eles estão muito, já desde adolescente, assim, eu vejo às vezes os filhos dos meus pacientes, netos, Já enfim. super praticando as Com coisas. 14, Né? 15 anos na academia, praticando, sei lá, várias modalidades esportivas, e eu ficava, gente... Parecia impossível antes isso, né? Sim. Parar pra pensar, Na minha né? época eu fazia na escola, mas eu não ia pra outros lugares, assim. E, então, assim, a gente tá com um público muito grande. Então, assim, você falar assim pra mim, delimita uma faixa etária. É muito difícil. Adolescentes que praticam, sei lá, tava praticando futevôlei, beach tênis, aí machuca, aí uma pessoa com 50, 60 anos que teve por exemplo, uma canelite, uma inflamação que a gente tem aqui na canela, e ele precisava que ele ia pra romaria. Poxa Então, vida. assim, que tem 55, 56 anos. Então, é uma faixa etária muito ampla. E que é melhor pra você que trabalha, né? Exatamente. O público é bem amplo, mas o foco maior é esse. As pessoas que são ativas, que procuram saúde, que procuram funcionalidade. Tem gente que posterga, né? Lesiona ali ou machuca, não dá nada não, vou seguir. Exatamente. E é muito pior, né? Muito pior. É assim, se você... É igual reparo de casa. Se você deixar aquele micro reparo, você não arruma, ele se estende, ele vira um problemão, depois te dá uma super dor de cabeça. É a mesma coisa, a reabilitação é muito mais difícil. Quando você tem algum problema mais agudo, ou seja, num curto período de tempo que você se lesiona, é mais fácil da gente reabilitar do que quando você deixa ele crônico, depois de 3 meses, 4 meses. É muito mais difícil. Mas a gente resolve. Não, com certeza. Mas, assim, então, assim, a gente tem trabalhado muito, eu tenho trabalhado muito nessas questões, assim, da pessoa que procura saúde, procura funcionalidade, procura uma qualidade de vida. Porque eu acho que hoje você não ter dor, você ter uma estabilidade, o seu corpo ser estável, o seu corpo ser equilibrado, isso é qualidade de vida. Nossa, com certeza. E é isso que todos nós queremos, para você conseguir produzir cada vez mais, você ter uma performance muito melhor, Sim. seja qual esporte ou qual atividade física Exato. você queira, ou né? nem isso, ou às vezes você precisa de uma qualidade de vida nesse sentido no seu trabalho. Você precisa estar bem para trabalhar. Até questão de ergonomia, né? De tudo. Tudo. Então, assim, tá tudo muito interligado. É assim, falando de prevenção, que eu acredito que seja algo que também é importante,
O que você daria de dica para as pessoas que estão nos assistindo, dentro desse público seu, pessoas ativas que praticam esportes ou atividades físicas? Eu sei que não tem uma receita de bolo, mas existe alguma dica, existe alguma coisa que possa ajudar essas pessoas a se lesionar menos, nem sei se isso é possível, mas maneiras de prevenir? A gente tem, não é uma receita de bolo, Uhum, mas a gente tem um caminho que sempre dá certo. uhum. Antigamente a fisioterapia ela era muito vista como somente, eu quebrei um braço Vou lá e fazer vou lá fazer fisioterapia. fisioterapia. E quando ia, tem muita gente que não Que ia. a pessoa falava dos choquinhos, da água, era mais isso, Exatamente. né? Antigamente o turbilhão, colocava o braço lá Eu lembro que minha dentro. avó falava muito disso. E antes era muito visto assim. Uhum, Mas a fisioterapia evoluiu muito, muito. E hoje a gente trabalha. Aí eu falo a gente porque a uhum. maioria Dos dos profissionais. profissionais que a gente tá buscando isso, Uhum. sabe? Essa informação, que essa informação chegue até vocês que estão aí, para vocês se cuidarem e para poder ver que a fisioterapia ela é muito além do só o reabilitativo, né? Ela é preventiva também, né? Ela é Que preventiva. legal, hein? Por que que ela é preventiva? Vamos supor que você sempre torce o pé. Uma coisa boba. Nossa, eu tenho vários amigos que falam, eu tô torcendo o pé de novo. Mas de novo? Sim. Então, assim, ela vai entrar como uma parte de reabilitação para a gente fazer um fortalecimento ali. Às vezes está faltando uma estabilidade, às vezes está faltando uma mobilidade. Mas a gente vai prevenir para que ele não tenha futuras. Ou, por exemplo, você percebe que. Eu vou dar um exemplo de um atleta. Ele tem uma amplitude de movimento pequena. Ou seja, em vez do braço dele, do punho, fazer isso aqui completo, ele chega só até aqui. Então já tem uma limitação ali. Sim, Aham. então vamos prevenir isso. Vamos prevenir que isso gere uma compressão, que isso gere uma compensação, uma sobrecarga. Vamos trabalhar nisso. Vamos fazer alguma coisa para isso. Então, assim, a gente trabalha muito preventivo. Pessoal que corre, vamos fazer um preventivo para estabilização de quadril, preventivo para joelho, preventivo para pé. Então, assim, a pessoa que ela é ativa, a gente tem os exercícios, a gente tem a nossa linha justamente para isso. Dicas fantásticas, hein? E às vezes as pessoas só vão procurar depois que aconteceu. Exatamente. E às vezes já fazendo essa prevenção, né, com profissionais como você, Sim. já vai fazer toda a diferença. E não somente na fisioterapia. A gente precisa de um nutricionista. Caminhar junto, a né? gente precisa de um com outros psicólogo. profissionais. A gente Não, precisa. terapia é importantíssima. Exatamente. Então, assim, a gente precisa de um preparador, de um educador físico. Saúde física, mental, emocional Exatamente. e tudo junto e misturado. Isso aí a gente vai né? entrar nas dores aí, como que a parte da terapia é importante. Nossa, com certeza, porque tem muitas dores emocionais, né? Sim, a parte hoje, em qualquer curso, em qualquer congresso que você vai, a parte do biopsicossocial tá muito evidente. Biopsicossocial seria A parte um todo que você a tá. parte da pessoa ao todo, as relações sociais que ela tem, a parte mental dela, como ela está com o corpo, é como se fosse o corpo, mente e alma, Sim. né? Uhum. Esse equilíbrio, ele precisa, assim, é necessário. Às vezes a gente tem, por exemplo, eu tenho no consultório uma pessoa que é muito forte, no sentido da estrutura do corpo muito Fisicamente, boa, aham. fisicamente muito boa, muito preparada, alimentação boa, tudo bom, mas a cabeça não tá boa. Poxa, aí desanda tudo, né? Tudo. Eu falo assim, olha, primeiro você trata, você procura um terapeuta, porque não adianta, porque o que acontece? A dor, ela fica muito mais exacerbada. A gente tem esses termômetros das dores. Uhum. Então, a gente mesmo, quando a gente tá mais sensível por Tá dentro... mais triste, mais jururu, como diz os tudo antigos, dói mais, né? você dá uma batidinha, você fala, meu Deus, isso aqui é a morte. Aham, já é um sofrimento gigante, então, né? assim, é necessário isso. Eu legal. bato muito nessa tecla. Vi postagens suas no último fim de semana, trabalhando e fazendo curso. É relacionado a isso tudo que a gente tá falando? Sim, eu fiz um curso de reabilitação funcional. Uhum. E pega todas as idades. Pega pessoas jovens, idosos, porque a reabilitação ela é para todos. Sim. E movimento.
essa é a chave que eu fiz no curso e essa é a chave que eu sempre prezo, porque a gente precisa tratar as pessoas com o movimento. Porque o movimento, ele é cura, o corpo se autocura. A gente dá as possibilidades a ele, a gente mostra o caminho a ele e ele nos responde. Assim, é uma máquina perfeita, realmente Deus... E responde mesmo, né? Deus caprichou muito. Então, assim, o curso, a gente bateu muito nessa tecla de movimento, não existe mais aparelho, assim, a gente usa alguns aparelhos para poder ativar alguma musculatura num pós-operatório, num laser para ajudar na cicatrização, que é excelente. Tem outras áreas da fisioterapia, dermatofuncional, que ajuda o laser para poder fechar a ferida. Então, assim, a gente tem uma gama muito grande. Mas é aquela questão... São mais manobras que vocês fazem, né? Sim. Então, assim, aquela questão daquela fisioterapia antiga, só usando os aparelhos, choquinho e tal. Porque às vezes o pessoal reclamava que nem punha a mão para voltar pro lugar, exatamente, alguma coisa assim, aquela né? luz vermelha, falando bem os termos informais do pessoal, isso aí já caiu por terra. A gente tá vindo muito nessa pegada de movimento, ser funcional. Sim, e a dor tá no contraponto disso, né? Porque a dor tá cada vez aumentando mais e as pessoas estão cada vez reclamando mais, hein? Como que você lida com isso como profissional? A gente tá cada Já vez... falando de dor propriamente dito. A gente tá cada vez mais estressado. O nosso tempo, assim, você vê e fala, meu Deus, já passou. O tempo, como diz a Fernanda Torres, né? Passou. É o tempo todo. Então, a gente tá sempre muito mais acelerado. Os tempos de descanso estão muito pequenos. Aí você fala, mas você dorme. A tua qualidade do sono é boa? Se a qualidade do sono não é boa, 80% dos casos a gente já descobre nisso. Já deu errado. Então, assim, as dores, elas são muito também da parte, vou falar assim, do nocebo. Ou seja, as pessoas, elas vêm com uma mentalidade já pré-estabelecida. Vou dar um exemplo, hernia de disco. Eu tenho hernia de disco, então é por isso que eu tenho dor. Não. Aí já é a justificativa, né? Exatamente. Entendi. E não é isso. Coitada da hernia de disco. Ela não tem... Culpa. A gente tem alguns casos sérios que realmente a hernia de disco é cirúrgico de imediato. Mas a maioria... fator causador. Mas a maioria delas não. Bico de papagaio, todo mundo fala, eu tenho dor nas costas, porque eu sou cheio de bico de papagaio nas costas. Não é. Olha só. Não é. Só que as pessoas já criaram isso, e isso acaba sendo sempre a justificativa. E parece que é a verdade, né? E sempre tem ali um exame, uma ressonância, alguma coisa do tipo. E aí os estudos começaram a falar assim, não, vamos... Será que isso realmente é a justificativa? Sim. Vamos começar a pegar pessoas que não têm dor? Aí começaram a pegar pessoas que não têm dor, fizeram os exames, porque assim, você não tem dor nenhuma. Você vai fazer uma ressonância magnética? Nunca. Você vai gastar dinheiro pra Só isso? se for preciso. Aí, obrigado. E aí eles começaram a pegar essas pessoas, Entendi. Olha começaram só, a levar e falar assim, olha, essa pessoa tem trilhões de problemas aqui no exame complementar, Só que não sente dor. mas ela não tem nada. E essa pessoa aqui? Qual que é a diferença? Que legal isso, hein? E aí a gente começa a investigar. Então, assim, o exame complementar, o exame de imagem, ele é necessário em algumas questões? Sim. Mas será que são para todos os casos? Não. Será que quando eu falar para você assim, Matheus, vai lá, faz uma ressonância magnética pra gente ver, aí você vai descobrir que você tem hernia de disco, você tem isso aqui, você vai falar, meu Deus, a minha dor piorou, é porque a minha hernia piorou. Tá aqui, né? Poxa, hein? Eu tenho um problema no joelho. Eu tô com uma dor no joelho. Aí faz o exame e vê que você tem um desgaste na cartilagem. Eu corri, meu joelho começou a doer. Eu fiz crossfit, meu joelho começou a doer. O problema, assim... Sempre a gente terceiriza. O problema, será que foi da cartilagem? Que desgastou mais? Não. Às vezes você não tava num dia bom, você não dormiu bem, você pegou um peso um pouco a mais, ou você... Não sei, tem trilhões de... É multifatorial. A dor, hoje, ela é multifatorial. Não tem um ponto específico que você fala assim, olha, dor na coluna, dor na lombar, dor na cervical é causada por isso. Não, não tem.
Varginha Online é o primeiro portal de notícias da cidade. São 25 anos informando com liberdade, imparcialidade e credibilidade. As principais notícias de Varginha e região você acompanha no Varginha Online. Siga no Instagram, @Varginha Online, ou acesse o site varginhaonline.com.br. STN Contabilidade, contabilidade em geral, alteração de empresas, imposto de renda, pedidos de aposentadoria, registro de marcas, entre outros. Em Varginha, na rua Venceslau Braz, 730 no centro. Telefone WhatsApp é o 35 3212 9034. Unidades em Pouso Alegre, Lambari e Borda da Mata. Precisando de contabilidade? Conte com a STN. Siga no Instagram, @STN Contabilidade. Tuvino Vinhos. Escolha fácil e personalizada do seu vinho. Envio rápido em Varginha. Baixe o app em sua loja de aplicativos, disponível iOS e Android. O telefone WhatsApp para contato é o 359 9884 7709. Siga no Instagram, @Tuvino Vinhos. Tuvino, harmonizado com você. E aí, continuando a nossa linha de raciocínio que você estava falando sobre as dores, né, Rafaela? Então assim, hoje a gente não tem uma dor em específico que é classificada somente por um motivo, por uma causa. Nós temos, em todos os casos, é multifatorial. Você pode ter uma dor no joelho, mas ela não necessariamente, ou em muitas vezes os casos, ela está no joelho. Ela pode estar no seu quadril, ela pode estar em um músculo, ela pode estar na sua pisada, ela pode estar, assim, em vários. Então, o corpo humano é uma máquina perfeita e interligada. Sim. Então, não cabe achismos também, né? Eu tô sentindo uma dor aqui, acho que é isso. Tem que sempre consultar um profissional, né? Sim, e um grande problema são o Google. Todo mundo pesquisa no Google que tem. E o Google não consegue fazer esse raciocínio. Apesar que todas as vezes que a gente pesquisa dá, não sei o que, você vai morrer. Sempre dá umas coisas assim, né? Então assusta demais as pessoas. Nada é simples no Google, né? Acho que talvez já é até assim para as pessoas não menosprezarem aquilo ali e procurar realmente uma orientação de verdade, né? Sim, com certeza. Que loucura, hein? É muito complexo. É muito complexo. Rafaela, eu gosto muito de humanizar os nossos episódios aqui. Eu gostaria muito, né, de ouvir uma história sua, algum paciente, alguma pessoa que você sente que o seu trabalho fez a diferença ou que impactou, alguma história de consultório, de clínica, não sei. Alguma coisa aí que tenha te marcado, que você acha que vale a pena compartilhar. Claro, não precisa falar nomes, mas uma história que a fisioterapia fez a diferença, a reabilitação para essa pessoa. É difícil escolher uma. Que tem muitas, né? Que bom, muitas vidas transformadas. Sim, mas tem algumas preferidas. Eu tenho um caso de um paciente que ele veio até mim com um diagnóstico de um problema no quadril. E ele estava por um processo de mudança de músculo para gordura. E assim, o músculo é que faz o movimento, ele é que sustenta, a gordura não. Então, tô tentando explicar assim de uma forma mais fácil. Que qualquer pessoa que está assistindo possa entender. Isso, exatamente. Então, o músculo, ele estava perdendo essa capacidade de músculo e estava trocando por essa parte de gordura. E quando eu cheguei, eu falei, ele não estava andando. Eu falei, gente, isso tá estranho. Porque na avaliação, que aí é muito importante a gente ter essa avaliação, eu vi que não era esse o problema. Falei, bom, vamos investigar. Aí eu falei pra família, falei, olha, isso não justifica, ele não tá andando, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, enfim. Aí chamamos vários profissionais, médicos, fez vários exames e tal, e aí a gente descobriu que ele tinha uma doença neurológica na parte periférica, ou seja, não era no cérebro, né? Ele estava com um comando errado da coluna para o membro inferior. E aí a família falou, olha, eu não quero que você abandone a gente, eu não quero que você abandone o barco. Você ajudou a gente a resolver isso, agora você vai ficar. Eu falei assim, mas não é a minha especialização. Né? Ela falou assim, mas você não sabe fazer reabilitação? Eita!
Aí eu falei Que assim, desafio, hein? eu falei assim, sei. Ela falou assim, eu falei assim, sei. Ela falou assim, você não faz uma reabilitação de uma paciente, de uma pessoa que fez uma cirurgia e aí que ela não tem movimento, você precisa botar ela de pé? Eu falei, sim. Ela falou, então você vai cuidar dele. Te apertou sem abraçar. Matheus, aquilo foi assim, eu fico arrepiada, Não, com porque foi certeza, é muito marcante. desafiador Uhum. e foi assim de uma confiança No seu trabalho, no para seu comigo profissionalismo. absurda. Eu fico Sim, emocionada porque assim, é uma confiança absurda. E eu falei, não, eu prometo que eu vou dar a minha vida por isso. E aí, dá-lhes tudo, porque a base da reabilitação a gente tem. sim. Eu sei como que eu coloco um paciente de pé, mas eu preciso de algumas coisas especializadas para aquele problema dele. Uhum. E aí estudei muito e graças a Deus, hoje ele tá de pé, É ele tá mesmo? andando, ele tá indo à missa, ele tá subindo escada. Que legal, hein? E foi quanto tempo esse período? 1 ano e meio. É, 1 ano e meio. mas assim, com resultado além das expectativas. Sim, E até mesmo para você acreditar mais em você mesma. também. E são pequenas lições que a gente recebe para a gente ver que lá no fundinho a gente já sabia que era possível, Sim, mas faltava um empurrãozinho e que sim, essa família, né, te com fez certeza. enxergar assim. E Isso deixa a gente muito gratificante, é algo muito gratificante, né? muito, e o carinho que eles têm, sabe, comigo. Eu chego lá, quer um cafezinho, eu Uhum. fiz uma rosquinha, eu fiz não sei o quê. Já Ele faz uns agradinhos, sim. é um paciente que eu atendo domiciliar. Uhum, Eles não têm condição de ir até o consultório. Eu claro, falei, não, eu venho. E, assim, é uma das melhores partes do dia. com certeza. Eu falo que às vezes É o- puxa minha orelha, às vezes no dia que eu não tô muito bem. A gente tem dias que não, Dias e dias, claro, né? todo mundo é E assim. aí eles ficam alfinetando. Vamos, doutor, vamos, melhora isso aí. Aí dá um açúcar pra ela pra ver se ela não melhora. Aí, Uhum. assim, é um carinho. Faz parte da família. Não tem Eu preço, falo né, que essas coisas, né? eu tenho a minha família Sim, e eu tenho uma grande família que são todos esses pacientes que eu tenho. que legal, hein? Top. Vamos falar de quiropraxia. Sim, O que você pincelou aí pra gente falar desse assunto, que é algo que tem crescido também, que tá muito em alta, né? Aqui no nosso país, mas já é vindo dos Estados Unidos, lá é muito forte essa questão de quiroprata, né? sim. O que você pode falar dos diferenciais e do que isso agrega aí ao seu trabalho? Eu gosto de sempre começar um tratamento de um paciente com dor com a quiropraxia. Uhum, Porque a quiropraxia, a gente trabalha a parte estrutural. uhum, Então, compensações, um desalinhamento que acontece por N motivos. Eu sempre alinho esse paciente e depois eu vou avaliando as outras questões de mobilidade, de uhum. amplitude de movimento, de força, enfim. Mas eu sempre trabalho essa questão da quiro primeiro, porque a quiropraxia ela é muito voltada para a parte de neuromodulação. Uhum. Ou seja, o cérebro, ele quer proteger e ele quer deixar firme a questão da coluna, porque a medula é a parte principal, tirando o Sim. cérebro, é a nossa parte principal. E ele acaba desalinhando as outras estruturas do corpo. Então, quando a gente sempre dá o comando, quando eu dou o comando, eu peço para o paciente fazer algum movimento, alguma coisa, faço sempre. Eu vejo se precisa alinhar ou não pelo comprimento dos pés. Olha só, Aí você fala, gente, o que o pé tem a ver com o meu ombro? Tem tudo a ver. tem tudo a ver. Tá tudo interligado, como você mesmo falou, né? E aí a gente faz essa avaliação e, da mesma forma que é uma avaliação, é um tratamento. Uhum. E a gente vai mostrando pro cérebro. Fala, olha, preciso avaliar isso, preciso fazer isso, tal, tal. E aí, pelo comprimento dos pés, eu vejo, não, eu preciso ajustar nisso. E aí, se o paciente vem, ele me refere que ele já veio por conta desse problema, eu falo, Sim. opa, então eu tenho que avaliar mais específico essas regiões. Então, assim, a quiropraxia ela é uma resposta rápida. O paciente, em 80 a 90% dos casos, na primeira sessão, ele já tem uma melhora absurda de dor.
E é muito gostoso, é muito Sim. gratificante o paciente falar assim, nossa, eu tô saindo melhor do que eu entrei. Sim, porque popularizou-se a questão da quiropraxia de movimentos fortes, bruscos dos profissionais para poder resolver. É isso mesmo? É mito? Como que é? É mito, não é brusco. Porque você fala, quase apanhei aqui e melhorei. É porque a gente tem que dar o trust muito rápido. Então, Trust os seria um movimentos. impacto, aham. Exatamente, o movimento. Então, ele precisa ser com alta velocidade, ou então, a gente tem a quiropraxia instrumental, Uhum. que é a que eu trabalho também. Que o que Também, assim, seria? que eu deixo mais, que eu trabalho, que eu me familiarizei mais com Sim. ela. Então, o paciente, às vezes, ele fica muito tenso em realmente dar, porque a sensação é que você tá um pano de chão torcido. De tanto que você Entendi. vira para um lado, vira para o outro. Uhum. Então, às vezes, é um pouco desconfortável, que você fica tenso, porque você sabe que vai ter um movimento ali. Com certeza. Mas você não pode colocar força. Porque se ele já tá referindo dor, não tem... E assim, a gente não precisa de força. Às vezes, só de você posicionar o paciente naquela posição, você já tem os ajustes propriamente dito, aqueles estralos, Entendi. e já faz sozinho. Então, assim, não precisa de força. É jeito. E o instrumental é isso. O instrumental, ele é como se fosse uma pistolinha. Uhum. E aí eu venho nas regiões certas e na angulação certa. Entendi. Então, às vezes eu preciso dar um ajuste para baixo, eu coloco ele para baixo. Às vezes eu preciso dar uma angulação. Então, tem várias vertentes Várias maneiras. Que legal, Exato. hein? Que bacana, hein? aí. E trabalhador, eu adoro. Agora nós vamos fazer uma pausa no nosso bate-papo para o momento fotográfico. Estamos recebendo aqui B. Silva, fotógrafa. Que coisa boa. Obrigado aí mais uma vez pela sua participação no nosso podcast, viu? Eu que agradeço, Matheus, pelo convite. O assunto hoje é ensaio para posicionamento de imagem. B, conta pra gente direitinho como que funciona, que a gente sabe que tem muita gente fazendo transição de carreira ou que quer dar um up aí nas suas redes sociais e nada melhor que um novo posicionamento. Exatamente, Matheus. Eu sempre digo isso, que nós somos um portfólio ambulante. Quando a gente sai para almoçar em algum lugar, a gente está sendo visto, né? A gente está sendo Observado, muito exatamente. observado. Pode ser que algumas vezes, né, a gente seja mal interpretado, mas a intenção é não ser, né? Então a nossa imagem ela chega primeiro. Enquanto profissionais, é muito importante o trabalho da nossa imagem. A sua imagem fala primeiro, né, do que o seu, até mesmo do que o seu conteúdo. Com certeza. A pessoa entra ali, principalmente nas redes sociais, Ela né? chega na frente. Exatamente. Ela tem ali uma percepção inicial. E você, como fotógrafa, como você consegue puxar essa essência, tudo aí, para colocar nesse novo posicionamento? Não são apenas fotografias aleatórias. Eu entendo qual é o objetivo da comunicação. Qual que é a área que ele trabalha? Qual que é a mensagem que quer ser passada, né? Para qual público que nós vamos falar? Então, não é só marcar as fotos, ir lá e fazer. Eu faço uma consultoria de figurino, de orientação, quais elementos nós vamos usar para comunicar, que tipo de comunicação será feita, né, utilizada. Então, é muito importante ouvir, entender, para que a gente tenha um resultado humanizado, que é uma coisa que eu sempre falo do meu trabalho. E essa singularidade passa, né, pelo indivíduo, pelo profissional, e não é diferente. Nas fotos corporativas, isso é extremamente importante, porque a conexão que o seu público vai gerar com você não dissocia da pessoa também que você é. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, como faz? Meu Instagram é @bsilvafotógrafa e eu estou em novo endereço. Estou agora no centro da cidade, ali na Santa Cruz, no prédio Ipiranga, tá? Então, assim, super acessível ali para todo mundo, pra todo com mundo. certeza. Deixa o telefone e o WhatsApp também. Sim, o telefone, né, para contato é o 359-8889-1603. Doutora Lívia Regina Teilacker, Reumatologia Clínica, e Dr. Robertson Rodrigues Pereira Júnior, Pneumologia e Ticiologia, atendendo em novo endereço na Rua Delfim Moreira, 324, primeiro andar no centro, aqui em Varginha. Entrada 2, estacionamento na Praça Mateus Tavares, número 140. O telefone de contato é o 35 3015 4429. Siga no Instagram, @Lívia_Teilacker e @R.
Rodrigues Pereira Júnior. No CT Growth Treinamentos você encontrará o Krav Maga Caveira, método de defesa pessoal e combate voltado para homens, mulheres e crianças. Deixe sua mente e seu corpo mais fortes e defesa pessoal em dia. Na rua Vicente Paulino Martins, número 85, no Parque Boa Vista. Agende sua aula experimental pelo telefone WhatsApp 359-8424-9920. Siga no Instagram, @Krav Maga Caveira Varginha MG. Growth Treinamentos, lugar onde você entrega seu corpo para fortalecer o seu espírito de sobrevivência. E assim, se você pensar em avaliar hoje, 2025, população, pessoas cada vez mais sedentárias, é claro que no seu trabalho você vê uma perspectiva de cada vez mais trabalhos. Mas como você avalia esse cenário para os próximos anos da vida aí comum do brasileiro? Você trabalha com pessoas ativas, mas tem muitas que não são ativas e às vezes quebram a perna, acontece alguma coisa justamente por essa fraqueza, por não ter uma resistência. Você como profissional da área, o que você me fala desse cenário? É mais fácil você não fazer nada. Com certeza. Não é? É. Eu acho que eu respondo. Não é fácil você acordar cedo e ir para uma academia. Não é fácil você se preparar para correr uma maratona. Todo mundo fala assim, nossa, o fulano ele já tá correndo um tempão. Ah, vou fazer também. Gente, é um preparo. Aquilo ali é uma dedicação, não é? Primeiro você começa e depois você melhora. Com certeza. Então, como é muito difícil, as pessoas desistem. Muito fácil. Muito fácil, né? Porque hoje nós temos um problema muito grande das redes sociais, que é isso, se você cansa, você passa. Você passa para o próximo vídeo, você passa para a próxima foto. Quase descartável. Exatamente. Então, eu acho que as pessoas entram nesse sedentarismo, entram nessa... e jogam sempre nessa desculpa do tempo, da correria. Não tem tempo pra nada. Mas tem um amigo meu que ele já vai se reconhecer nessa frase. Uma vez ele falou pra mim, Rafa, a gente sempre arruma tempo pro que quer. Se a gente realmente quer, a gente arruma tempo. Eu falei assim, cara, você tem uma rotina tão grande, como é que você ainda consegue fazer isso? Ele falou assim, porque eu quero fazer isso. Então, se eu quero, eu arrumo tempo. Com certeza. Eu acordo mais cedo, eu diminuo o meu tempo de almoço, eu corro no meu serviço para realmente... Corro no sentido assim, faço tudo certo para conseguir sair naquele horário. Demandas, Então, assim, a gente arruma tempo para o que quer. Enquanto as pessoas não se conscientizarem de que o corpo precisa de movimento e precisa ser saudável, a gente vai entrar em colapso em algum momento. Porque as redes sociais, elas fazem isso. As pessoas entram em colapso por conta também das redes sociais. É uma comparação absurda. Por exemplo, eu vou dar o exemplo do CrossFit, porque todo mundo fala mal do CrossFit. E eu não sou zero contra CrossFit, acho que o problema não é o CrossFit. Então, eu vou dar o exemplo que eu acho que vai ser legal. A pessoa, ela acha muito legal o CrossFit. Mas quando ela vê os vídeos do box, ela fala assim, meu Deus, eu não vou lá não. Eu vou passar vergonha. Não vou conseguir. Eu tô acima do peso, tá todo mundo lá com um tanquinho de top só e short, e eu vou ficar lá parecendo uma múmia de calça, de blusa. Então as pessoas já começam o bloqueio por aí. Já é o pré-julgamento ali, sem nem conheceu e já... Então, esse eu acho que também vem um problema. Porque as pessoas já começam a ver como que funciona e falam, nossa, eu não vou dar conta, eu vou passar vergonha, nossa, lá tem um conhecido meu, eu vou ficar com vergonha dele. E aí já começa. No box, no Muay Thai que eu faço, ou numa academia, enfim, sempre. Então, às vezes, as pessoas começam escondidas. Começam numa caminhada ali de qualquer jeito, começa a fazer qualquer outra coisa. Uma corridinha. Só que aí dá errado. Porque não tem alguém acompanhando. Não tem esse amparo, não tem né? O coach, não tem o personal, não tem o fisioterapeuta, não tem alguém ali dentro da comunidade que ajuda. Então, assim, já começa
o problema do sedentarismo das pessoas paradas também por aí. E é um círculo vicioso, né? Vai só andando no lugar e segue e fica, né? Exatamente. Poxa vida, hein? Nossa, é complicado, hein, Rafaela? Bastante. Complicado, difícil. Como você se imagina daqui 10, daqui 20 anos? Eu vejo, e olha pra você ver, eu enxerguei em todas essas falas suas, você se considera uma pessoa muito realizada profissionalmente. Eu vejo que dependendo do que você fala, seu olho brilha, você parece que realmente gosta daquilo que você faz. E como você se enxerga aí para os próximos anos? Eu não gosto, eu amo. Ó, forte, hein? Eu tenho a primeira, assim, a premissa de que meu pai sempre falou isso. Você tem que amar o que você faz. Porque tem dias que realmente não é fácil você sair de casa para trabalhar. E eu amo o que eu faço. Uhum. E tem dias que já é difícil. Imagina se eu não gostasse. E tem muita gente que faz o que não gosta, né? Todos os dias seria uma luta sair de casa. Imagina se todos os dias na sua vida você fala, nossa, hoje eu tenho que sair para trabalhar. Nossa, amanhã eu tenho que voltar para esse lugar. Então, assim... É uma tortura. Então, eu amo demais o que eu faço. Eu já sou muito realizada, realmente. Eu acho que eu sou tão nova em idade, mas parece que eu já passei por muita coisa. Que legal, hein? Eu, com 27 anos, eu jamais poderia imaginar que eu estaria tão bem, realmente. Realizada pessoalmente, com a minha vida pessoal, Sim. com o meu casamento, com a minha família, com tudo. Todos da família bem, né? Sim. E profissionalmente, assim, Que legal, já consegui realizar tanta coisa, já consegui viajar para outro país trabalhando, que é uma coisa que eu jamais poderia imaginar. Isso é top, hein? É uma baita realização, hein? Muito, e assim, o tempo inteiro as pessoas confiando em você, e depositando de olhos fechados, sabe? Então, eu me vejo cada vez melhor. Que legal, hein? Eu me vejo num ambiente realmente onde eu possa ter várias pessoas trabalhando comigo, não para mim. Quero pessoas como comigo. Time, como parceria. Exatamente, porque eu acho que é uma forma mais gostosa de se trabalhar. Claro, com certeza. Então, assim, eu quero realmente ter uma equipe para trabalhar em prol... Muito naquilo que você falou, né? De cada profissional ali Exato. ajuda um pouquinho para uma melhora de uma pessoa, né? Eu quero ter um espaço onde uma pessoa, ela precisa começar. É aqui que você começa. Top demais. E o empreendedorismo acaba andando junto com isso tudo, né? Sim. Sempre, né? Sempre, com toda certeza, hein? Então, daqui uns 20, 30 anos, ouviremos ainda falar muito da Rafaela, fisioterapeuta. Com certeza. Que legal, hein, Rafaela? Tem um último ponto que eu não falei com você, mas que eu acho que é muito importante a gente falar, essa questão de ciência e de tecnologia. O que é tecnologia, o que tem trazido aí de melhoras, de evoluções, que acaba aprimorando o trabalho de vocês, e isso acaba chegando, né, através, assim, de benefícios para as pessoas, para os seus pacientes. Hoje a gente consegue, dentro da fisioterapia, que a tecnologia nos proporciona, ter vários aplicativos que facilitam assim, muito a questões de avaliações, de performances, de identificações de problemas, o que nos ajuda muito. Tecnologia aliada. Sim, exatamente, sempre, aliada. E não só na minha área, vou tentar dar uma pincelada, porque é muito importante as pessoas saberem que isso existe. Dentro da fisioterapia, para pacientes neurológicos, hoje a gente tem estudos sobre estimulação transcraniana, ou seja, quando você coloca eletrodos para dar estímulos ao cérebro e que a gente consegue reverter alguns movimentos. A toxina botulínica para pacientes, que o pessoal entende como botox. Como botox, Em pacientes neurológicos, em pacientes que têm muito espasmo, aqueles membros muito rígidos, o botox auxiliando nesse movimento, dando que qualidade bacana, de não vida. Sabia. Dando qualidade de vida para os pacientes. Estações para pacientes que não conseguem ficar de pé, estações que conseguem colocar o paciente de pé, que faz o movimento da passada, como se fosse um robô, assim, mobilidade, que ajuda. Então, assim, a tecnologia, ela tá aí,
assim, com muita força, obviamente. Só que a gente tem que saber usar, né? Claro. E assim, dentro da fisioterapia, com os profissionais corretos, a gente, todos os profissionais aí, quando buscam têm esse mesmo propósito de qualidade de vida para o paciente, funcionalidade para o paciente, com certeza você vai achar alguma parte de tecnologia, de inovação que colabora. Bacana demais. Então, Rafaela, a gente vê através das suas postagens, né, que vários esportistas, que várias pessoas praticantes, mesmo de atividades físicas, estão presentes lá no seu consultório, lá na sua clínica, e eu vejo que é uma tendência aí do seu trabalho. O que você gostaria de falar sobre isso, enfatizar e até mesmo convidar esses esportistas para estarem aí conhecendo melhor seu trabalho, né? Sim. Acho que, como eu já mencionei, né, eu sempre gostei muito de esportes, eu me realizo com eles. Ótimo. E a vida do atleta não é fácil. Uhum. O pessoal acha que é fácil, mas assim, é uma abdicação absurda de tudo. Eles não têm uma vida normal. Não. Eu sempre falo que eles não têm uma vida normal como nós. Então, o trabalho da fisioterapia assim, é extremamente importante. Tanto para os atletas amadores, que é aqueles que realmente fazem por hobby, né? Por hobby, gostar. Uhum. E os atletas profissionais. Que vivem disso, sim. A gente tem uma evolução muito grande, sabe? Quando a fisioterapia tá dentro ali presente. É um aumento, assim, de performance absurda. Eles conseguem, assim, me dizendo quanto que eles conseguiram melhorar em certos movimentos, cansando menos, tendo muito mais velocidade e força. Perfeito, hein? E quando chega perto de alguma competição, entra uma outra parte de fisioterapia, que é justamente a parte de recuperação do corpo bem pra chegar relaxado, ok lá no exatamente. dia da competição. Porque não adianta você só ficar na pressão. Tem um momento que eu falo pra eles assim, eu falo, olha, gente, desacelera, melhor não. Às vezes eu falo assim, ó, não precisa nem fazer uma fisioterapia hoje, porque vocês já treinaram absurdamente. Eu falei, deita e dorme. É o melhor remédio. Então, assim, Tem algum caso de algum atleta, de alguém que você fez a diferença para ficar mais nítido para quem tá ouvindo? Chegou lá assim X e saiu Y. Assim, a gente tem... Eu tenho bastante atletas de MMA. Uhum. E eu fui pro Pan-Americano com eles na Colômbia. E lá eram várias competições. Uhum. Eram classificatórias. Sim. E aí teve uma atleta, a Ana Vitória Diniz, gente, depois vocês seguem ela lá também para acompanhar, que ela tá no profissional. E ela chegou na final, e assim, você já passou por 2 lutas, você tá indo pra tua 3ª luta, o corpo já tá extremamente cansado por todo o processo de peso, de bater meta ali, e aí você entra numa parte de relaxamento, numa parte de drenagem, para ajudar em todo o processo, tirar alguns pontos de tensão e, assim, continuando tendo explosão, continuando tendo força. Então, assim, a fisioterapia é extremamente importante. E você estava nesses bastidores aí dando todo o apoio. E eu vi como que é essa rotina do atleta. Então, assim, quando você vive aquilo, é mais fácil de você entender. E é por isso também que eu comecei a fazer o Muay Thai. E aí eu vi por que às vezes elas machucam tanto. Uhum. E os mesmos gestos que às vezes eu acabo sentindo lá no Muay Thai, porque às vezes a gente quer dar a vida. Sempre é assim. Eu acabo pegando ali. Então, assim, a rotina e eu vejo o quanto realmente é importante e essencial. Rafaela, passa endereço de onde você atende, contato, redes sociais, para o pessoal que está assistindo poder saber. Pessoal, eu atendo na Rua Delfim Moreira, número 36, lá na Clínica Quality. Eu também tenho um estúdio de Pilates, fica no bairro Resende, na Rua Itaparica, número 60. E telefone para contato 35 991 50 27 50. E é isso. Maravilha. E no Instagram é Rafaela Vilela Físio. Rafaela Vilela Físio. Maravilha. Que sucesso, hein?
Aí sim. Espero mais. Show! Agora a gente vai fazer uma pausa no nosso bate-papo para o momento jurídico. Estou recebendo aqui o Juliano Miranda, advogado. Bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Matheus. É um prazer participar desse seu projeto, que é um projeto que já está consolidado aqui na nossa região. Nossa pílula de hoje é sobre documentos básicos para a proteção do profissional da saúde. Juliano, comente com a gente como que funciona aí para obter esses documentos. Primeiramente, é importante esclarecer aqui, sobretudo para as pessoas que estão nos assistindo, que esses documentos para a proteção do profissional de saúde, médico, dentista, profissional da área de estética, é também a documentação para a proteção do paciente. Então, por exemplo, um bom contrato de prestação de serviços. Isso regula a relação entre o médico e o paciente, entre o dentista e o seu paciente. É extremamente importante que exista um contrato de prestação de serviços bem feito, elaborado por um profissional, um advogado especialista na área. Não é qualquer contrato, um contrato específico. Um termo de consentimento informado. O que significa esse termo de consentimento informado? Até para que o paciente, as pessoas que estão nos assistindo aqui, também possam compreender. O médico, o dentista, o esteticista, ele deve informar para o paciente como será o tratamento, quais riscos esse tratamento acarreta. Há alguma preparação antes de uma cirurgia, por exemplo, de um procedimento? O que eu devo fazer como paciente antes do procedimento, depois do procedimento? É realmente necessário fazer exatamente esse procedimento ou há outros procedimentos alternativos? Medicações que eu devo evitar? Técnicas que eu devo evitar? Ou seja, o profissional da área de saúde, repito, não só o médico, mas sobretudo o médico, ele deve dar um panorama completo para o paciente, para que o paciente... Por escrito. Por escrito. Tirando as dúvidas do paciente, porque eventualmente, Matheus, junto ao seu dentista, junto ao seu esteticista, junto ao seu médico, você pode repensar e dizer, não, eu não tenho mais interesse em fazer esse procedimento. Sim, porque é ele. Se eu soubesse que era assim, eu não teria me submetido. Perfeito. Então, é muito importante o que nós chamamos de dever informacional. Essa relação de informações muito claras, precisas, sem termos técnicos e médicos. Porque se o médico, o dentista e o esteticista lançar nesse documento um termo técnico, médico, as pessoas não vão entender. Então, o médico, o dentista, o esteticista, qualquer profissional de saúde, um bom contrato de prestação de serviços, um bom termo de consentimento informado. Porque quando você chega numa clínica, num laboratório, num médico, num dentista, e você recebe essa documentação muito bem preparada, você já percebe que aquele profissional ele tem uma estrutura, ele tem uma capacitação, ele tem um critério, ele tem um controle, e isso gera segurança não só para ele, mas para você também, que é paciente. Quero agradecer aí pelo esclarecimento, viu? O agradecimento é nosso, Matheus. O nosso escritório Andrade Costa e Miranda Advocacia agradece pela oportunidade. O nosso escritório está sediado hoje na Praça Pio XII, número 35, em frente à TV Alterosa, aqui em Varginha. E o nosso Instagram, @professor Juliano Miranda ou @Andrade Costa e Miranda Advocacia. Sigam os nossos perfis e também acompanhem aqui o que está no rodapé da tela, o nosso e-mail e o nosso contato telefônico. Será um prazer atendê-los. Agora a gente vai conhecer 10 preferências pessoais da Rafaela no nosso quadro Top 10. O que você queria ser quando criança? Muitas coisas. Muito indecisa. Mas assim, pincelando, uma vez eu pensei em ser bombeira. Olha que legal. Mas eu acho que... Passou. Mas sempre com coisas ativas. Show. Um prato predileto. Comida mineira. Bom, hein? Um filme ou uma série? Tem muitos. Mas eu gosto muito de viagem. Eu amo viajar. Então, acho que qualquer filme que envolva viagens... Tá mas tem um dentro que me do marcou seu. muito, que é Cartas para Julieta. Que legal, um filme hein? romântico, mas que passa na Itália. Eu já assisti. Então, assim, é Muito maravilhoso. bom. Já tá você querendo ir lá, né? Exatamente. Muito bom. Um talento escondido. Alguma coisa que você faz que pouca gente sabe que você tem habilidade. Eu gosto de cozinhar. Bom, hein? Uma viagem inesquecível. Pra Patagônia. Top no gelo e tudo. Eita, Gelo e lá é tudo. só gelo, acho que o ano inteiro, né? Sim. Um livro. Um livro...
Que te marcou? Violetas na Janela. Já ouvi falar, até uma peça de teatro também, né? É um filme, é um livro mais voltado para a parte do espiritismo. Eu Sim, sempre tive curiosidade e quando eu li te marcou. Sim, me marcou Legal. bastante. É uma personalidade, alguém famoso que você admira? Não é famoso, talvez seja, né? Meu pai. Ah, que legal. Grande Chico, um abraço Sim. para ele, com certeza. É um dia marcante da sua vida. Meu casamento. Show, top. É a última coisa que você pesquisou no Google? Um problema que eu tava tendo no ar-condicionado, lá no estúdio de Pilates. Meu Deus. Bom, e para acabar, uma frase, um pensamento ou uma filosofia de vida, algo que fique aí de mensagem final do nosso episódio. Eu acho que a minha filosofia, o que eu acho que eu sempre prezo é o equilíbrio da família, de Deus e do teu propósito de vida. Cada um tem um propósito, Sim, mas o propósito de Deus é muito maior do que todos nós, do que os nossos propósitos. Mas a família, ela também sempre tem que estar em primeiro lugar do que trabalho, do que de tudo. com certeza. Então, acho que eu prezo isso, acho que essa é a minha filosofia de vida. Aqui, um prazer poder conhecer um pouquinho mais Prazer do é seu todo meu. trabalho, das suas atividades, ouvir as suas histórias, as suas dicas valiosas aqui. Desejo, sim, muito sucesso, Obrigada. tá? Nos seus trabalhos, que você atinja aí todos os sonhos e desejos. Obrigada. Você também, né? Obrigado. Com certeza tem muitos também. Com certeza. Tamo junto. Valeu. Obrigada. Sucesso, viu? Se você curtiu esse vídeo, dê um like, dê um joinha aqui embaixo. Compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos do WhatsApp. Vamos lá enviar esse link para muitas pessoas, para o pessoal cada vez conhecer um pouco mais do nosso canal, das nossas histórias aqui. E semana que vem a gente está de volta. Um abraço, até mais.